Bom dia, pessoal. Que a paz e a graça do Senhor esteja com todos nós para mais um estudo da palavra do Senhor, encerrando a semana transformado pela contemplação. Transformado pela contemplação. É isso que nós vamos entender na palavra de Deus, amém? Dá um like, dá um joinha, compartilha no canal, se inscreve no canal aí, para a palavra de Deus crescer cada vez mais, amém? Vamos lá. Muito bem, queridos. Transformado pela contemplação. Transformado pela contemplação. Tá? Vamos orar, agradecer ao Senhor pelo dia e pelo pão de cada dia, amém? Vamos lá. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos imensamente por esse dia que o Senhor tem nos concedido e também o maná, o pão de cada dia que o Senhor nos dá hoje. Abençoa todos os meus irmãos e minhas irmãs, aonde estiver, Senhor, neste momento, escutando as tuas santas palavras. Que a tua graça e a tua misericórdia seja estendida sobre todos nós. Fortalece as pessoas que estão enfermas neste momento, dá saúde para as pessoas que estão internadas, que a tua graça seja derramada sobre todos nós. Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Queridos, transformado pela contemplação. O que significa isso de acordo com a palavra de Deus? Quando você contempla, você é transformado. Quando você contempla. O exemplo aqui da Bíblia, Otiniel, tá? Ele contemplou o Caleb, seu irmão mais velho, ele percebia tudo que ele fazia, de acordo com Deus, e ele foi transformado também. Otiniel foi transformado, vendo os exemplos do seu irmão. Contemplava ele. Assim ele contemplava Deus também, junto com o seu irmão. Ele fazia a mesma coisa. Ele seguia o exemplo do seu irmão. O seu irmão, Caleb, seguiu o exemplo de Moisés. Seguiu o exemplo de Josué. Você entende? Queridos, a transformação vem pela contemplação, tá? Aquilo que você demora vendo, assistindo, tá? Olhando também, isso está sendo, assimilado. Isso está sendo transformado. Você, para uma coisa que você está sendo transformado, ou ela é para o bem, ou ela é para o mal. Aquilo que você está vendo, aquilo que você está assistindo. A contemplação, meu irmão? A transformação da pessoa na contemplação, tanto é para o bem como para o mal. Tá? É isso que nós temos que entender, tá? Então, queridos, a transformação vem pela contemplação. Tá? Você se transforma contemplando, vendo, assistindo, olhando, tá? Tanto para o bem como para o mal, tá? Refletir sobre grandes heróis da fé, por exemplo, nos inspira mais e mais e mais na nossa vida, tá? Nosso maior exemplo de todos os heróis, com certeza, é Jesus Cristo. Ele é o herói de tudo. Ele é herói de todos os heróis da Bíblia, tá? E nele que você tem que se demorar meditando pelo menos 1 hora por dia, dia a dia. Então, se tem uma coisa que você tem que contemplar, é Jesus. É Jesus Cristo. A transformação é pela contemplação. Se tem uma transformação que você quer ter na tua vida, é contemplar Jesus Cristo. O herói de todos os heróis. Tá? Já começa assim, tá? Na sua vida. Isso dia a dia.
Medite na obra, nos ensinos de Jesus, né? Principalmente nos últimos capítulos da vida de Jesus. Medite nisso, tá? E a sua transformação vem pela contemplação, você meditando, você observando, tá? Então, queridos, como vem dia a dia, medite nisso, né? No julgamento, né? No julgamento não, nos ensinos de Jesus, no julgamento, na condenação, também nós podemos meditar no julgamento que Jesus teve e na condenação dele também. Podemos meditar sim, tá? Jesus na cruz ali, tá? Veja que Jesus morreu por você e por mim, tá? Não colocando eu em primeiro lugar, sim, a Jesus em primeiro lugar, tá? A vontade de Jesus humana era não, vamos dizer, não passar pela morte. Jesus não queria passar pela morte. A vontade dele humana não era essa, tá? Passar pela morte. Por isso ele pediu 3 vezes ao Pai, né? Lembra? Né? Pai, Pai, afasta de mim esse cálice, se for possível, né? Afasta de mim esse cálice. Mas ele dizia, afasta a tua vontade de mim, se for possível. Lembra-se que Jesus disse, né? A vontade de Jesus humana era não passar pela morte. Por isso ele pediu 3 vezes ao Pai. Se possível, afasta de mim esse cálice. Mas ele dizia, faça-se o quê? A tua vontade, não a minha, né? Isso que Jesus disse, né? Amados, meus irmãos, assim como Josué não colocou a vontade dele em primeiro lugar, que nem nós já vimos nos estudos, né? Assim nós temos que ser também, tá? Veja que Deus honrou a Josué, meu irmão, tá? Deus honrou honrou a Jesus Cristo também. Deus quer honrar você também. Jesus Cristo nunca se colocava em primeiro lugar, apesar que ele está em primeiro lugar na nossa vida. Mas ele não se colocava assim. Ele queria servir os outros primeiro. Ele queria beneficiar as pessoas. Tá? Então, contemple o homem toda a sua excelência. Quem é esse homem que você deve contemplar toda a sua excelência? Claro, Jesus Cristo, tá? Que era a habitação do Espírito Santo, tá? E ele é a nossa inspiração. Jesus é a nossa inspiração. Você pode ver aí no livro de Hebreus, abre a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 1, olha o que está escrito. Hebreus capítulo 12, Bíblia na mão, Deus no coração. Olha o que está escrito. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Também nós, visto que temos de rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos ascendia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Versículo 2. Olha, olhando firmemente para o autor, quem é o autor? E consumador da fé, Jesus. Veja só quem ele fala que é o autor. O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está sentado à direita do trono do Pai. Está sentado, né, à destra do trono de Deus. Veja só aqui que Jesus é o nosso exemplo, tá? E é para ele que temos que olhar. Se você tirar
tempo para ler a Bíblia, vendo os efeitos que Jesus fez, né? E os feitos também que ele fez, né? E continuar fazendo, então você estará contemplando Jesus, vendo como ele tratava as pessoas, né? Vendo como ele ensinava as pessoas, vendo como ele era paciente, vendo a calma de Jesus, entendeu? Aí você vai assimilar o caráter de Jesus Cristo, com o poder, sabe de quem? Do Espírito Santo. Com isso, né, vamos sendo transformados, sabe como? Glória em glória. Glória em glória, tá? A carta de Paulo segundo aos Coríntios 3,18 fala isso aí, você quer ver? De glória em glória. 3,18, quer ver? Olha o que está escrito aqui, ó. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como um apelo o Senhor, o Espírito. Você está vendo, queridos? A Bíblia, ela explica. Você não precisa interpretar a Bíblia, deixa que ela interpreta para você. Está entendendo? Veja que através do Espírito Santo somos transformados gradualmente, glória em glória. Quando, né, mais tempo com Jesus, mais glória. Aleluia. Você deve se ocupar com mais tempo com Jesus. Glória em glória, você vai sendo contemplado. Meus queridos irmãos, em Romanos capítulo 12, versículo 1 a 2, fala das prisões, né, que o mundo exerce sobre você. Das prisões que o mundo exerce sobre nós. Você sabia disso? Quando você vê aqui Romanos, né? Romanos 12, versículo, vamos ver aqui, versículo 1 e 2, fala assim, ó. Rogo, pois, vós, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentais ao vosso corpo por sacrifício vivo. Presta bem atenção no que está dizendo. Nós temos que se apresentar a Cristo como um sacrifício vivo, tá? Santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, né? Ele fala, não vos conformeis com este século, com este mundo, né? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Meu irmão, aqui, esse texto de Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, tem várias pregações aqui para você fazer. O conteúdo dele é muito forte. Você entende? É muito forte. Fala das prisões que o mundo exerce sobre você. Aqui está falando. Tá? Não podemos negar, nós temos prisões de todos os lados. Isso nós não podemos negar. Nesse mundo. Temos prisões mundanas que nos aprisionam, né? Da televisão, prisões de músicas do mundo, prisões do ambiente em que vivemos, prisões ali no ambiente que vivemos, na escola, no trabalho, prisões da maioria que é morna. Existem prisões fora da igreja também, e prisões dentro da igreja também. Então somos, né, pressionados a nos conformar com a maioria. Essa que é a verdade. Com o costume do mundo, meu irmão. Nós somos pressionados a isso. Né? Mas, o que Paulo fala aqui em Romanos capítulo 12, versículo 2, versículo 1 e 2, que Paulo fala aqui em Romanos capítulo 12, aqui, o apelo de Deus para você. Aqui tem um apelo de Deus e para mim também, tá?
Veja que Paulo, né? Paulo, pela boca do Espírito Santo, pede sacrifício vivo. Rogai-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo e santo. Vivo e santo. Você está vendo o que ele está falando aqui? Um sacrifício vivo e santo. Tá? Amados, é mais difícil oferecer sacrifício vivo para Deus. Por que é mais difícil? Por que isso? É mais difícil viver para Cristo, sabia? É por isso. Tá? É mais difícil, né? Oferecer sacrifício vivo, porque é mais difícil viver para Cristo do que morrer para Cristo. Que é uma dor, um sofrimento de momentos, você morrer. Mas você vivendo em sacrifício vivo é muito difícil. Mas, tem um mas aí. Viver por Cristo e morrer cada dia é dizer não para si mesmo. Viu? E negar e tomar a sua cruz e seguir a Jesus. E não dizer não para si mesmo, todos os dias. Sim, meu irmão. Você tem que dizer não para si mesmo. Negar a si mesmo. É o contrário, viu? Viver em comunhão com Cristo. Negar a si mesmo. Jesus Cristo negou a ele mesmo para oferecer sacrifício pelo povo. Negar o mundo. Negar o seu próprio eu. As coisas benéficas desse mundo, mundanas, que atrai você, meu irmão, para o caminho, né, escuro, de onde não tem mais volta. Então, meu irmão, mas viver por Cristo é morrer cada dia e dizer não para si mesmo, e negar e tomar a sua cruz e seguir a Jesus. E não dizer não a si mesmo todos os dias, mas sim dizer não a si mesmo todos os dias. Tá? Isso é mais fácil, mas é isso que Deus está pedindo que você seja. Um sacrifício vivo, que está escrito aí. Tá? Vivendo para Cristo, um sacrifício vivo. Esse é o culto racional, tá? De nós. E não viva os padrões desse mundo. Viver os padrões desse mundo é uma desgraça na vida do ser humano. Agora, quais são os padrões desse mundo aqui? Com certeza, meu irmão, não tem nada bom, viu? Mentiras, enganos, tá? A imoralidade sexual depravada, tá? O amor que é livre. Ah, amor pode fazer tudo, nós amamos. E vai sem casar, vai do jeito que tá mesmo. O amor livre é que esse mundo oferece hoje, tá? A pornografia, os filmes de bruxaria, de feitiçaria, que roda sem cessar dentro da Netflix, na internet, e é o que chama mais a atenção do povo. Satanás também sabe chamar a atenção do povo. Ele não tem condições de fazer sacrifício vivo, que nem Jesus fez para nós. Aliás, tem uma única pessoa nessa terra aqui que sabe o dia da sua morte.
Esse é ele, Satanás. Ele sabe qual é o dia da sua morte. Por isso que ele está fazendo o que está fazendo nos últimos dias agora. Pornografias estampada, amor livre. Filmes ilícitos, sexuais. Meu irmão, é o pau que rola. Não pode ser nós imitadores deste mundo, meu irmão. Tá? Não podemos ser imitados, né, desse mundo, porque nós somos filhos de Deus e buscamos ao céu. Não podemos imitar esse mundo aqui, tá? Os padrões do mundo são de ídolos, de heróis do mundo, como músicas mundanas. Tá cheio. É o que mais faz sucesso. Não pode ser imitado pelos filhos de Deus, meu irmão, que querem entrar no céu. Tá? Por isso, Deus está falando aqui na Bíblia. Não viva os padrões desse mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente. Tá? Nossa mente, né, carnal morre. E Deus, através do Espírito Santo, implanta em você e em mim, né, a mente espiritual de Deus. Que gosta... Qual é a mente espiritual de Deus que nós vamos ter? Gosta de meditar nas coisas que são lá de cima do céu. Tá? Pense nas coisas que são do alto, meu irmão. A nossa salvação vem lá de cima. Tá? O nosso destino é o céu. Nós estamos aqui de passagem nesse mundo podre. Não foi o mundo que Deus criou para nós. Ele criou um mundo perfeito. Mas pela transgressão, pela ganância, pela desobediência, dá só uma olhada como se transformou o mundo. E Deus está fazendo um recolhe. Tem filhos e filhas dele ainda aqui, que ele precisa levar. A colheita dele. Que vai pela aquela porta estreita ainda. Que muitos vão se perder, como ele disse. Que a porta de Satanás é larga. A porta do mundo é larga, meu. Tá? Só assim nós podemos experimentar qual é a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Seguindo ao Senhor, tendo o padrão de Deus. O mundo anda de depravação. Onde as pessoas, né, pegam as suas mulheres, os homens, e ela se depila toda e vai para a praia para mostrar para os outros homens. E ele também vai porque é para ver a dos outros também. O mundo todo em depravação. Cristão fazendo isso. Que se diz cristão. Vai para os clubes. Tira a roupa, fica seminua, as mulheres, os homens também. Uma depravação. Eu amo, posso fazer tudo. É amor. Que amor é esse, meu irmão? Não foi o amor que Deus ensinou para nós, viu? Tá? Não é esse o amor que Deus ensinou para nós. Tá? Nós temos que viver na mente de Jesus para ser vencido, como está escrito na Bíblia. Em glória, que nem Paulo falou. 2 Coríntios. Quais são os padrões desse mundo? Mentira, engano, imoralidade sexual, amor livre, tá? Pornografias, os filmes de bruxaria, feitiçarias, os padrões do mundo são ídolos e heróis do mundo, como músicas mundanas. Não podemos imitá-los. Porque nós não somos daqui, nós somos do céu. Tá? Não escolha o caminho mais fácil. Essa que é a verdade. Assim como Caleb não escolheu o caminho fácil. Não escolha o caminho mais fácil. Escolha o caminho mais difícil, porque é o caminho estreito
mais difícil que nos leva ao céu, tá? Mas ele leva nós ali para o céu se nós seguirmos os padrões de Deus também, tá? Não pense em você em primeiro lugar. Pense no próximo primeiro. Dê o seu lugar para o próximo primeiro. Não temos que escolher o lugar mais fácil, mais bonito. E sim aquele que Deus determinou para nós. Não queira ser o primeiro, porque você acaba sendo o último. Tá? Não pense só em você primeiro. Faça como Josué fez. Dê preferência aos outros. Coloque o seu eu em segundo plano. Josué, quando chegou na terra prometida, falou: você vai escolhendo. Aí foi doando a terra. Ele ficou por último. E pegou uma cidade que estava toda destruída. Teve que reconstruir aquilo lá. Mas ele queria ali, perto de Siló, onde ficava o santuário de Deus. Ele queria estar próximo de Deus. Tá? Coloque Deus em primeiro lugar, meu irmão, na sua vida. Tá? E o amor ao próximo. De preferência aos outros. Dê preferência aos outros. Tá? Sendo cortês, sendo amável, né? Não ignorantes, né? Gananciosos, né? Não avarentos também, né? Não buscando os primeiros lugares, pense nos outros primeiro. Aquele que se humilha será exaltado, Deus falou. Escolha ficar perto de Deus, como Josué escolheu a cidade, né, de Nacerá. Tá? Não por ser bonita. Ele não escolheu aquela cidade por ser bonita. Pelo contrário, estava toda destruída. Tá? Mas porque ficava perto de Siló. Onde estava, sabe o quê? O santuário do Senhor. Tá? Ele queria estar perto do Senhor. Onde todo tempo, onde todos temos que ficar para sempre, é perto do Senhor. Amém? Aleluia. Fechando com chave de ouro o estudo dessa semana. Meu querido irmão, Josué sempre foi um homem que ficava perto do Senhor. Ele era um homem presente ao lado de Moisés. No santuário, ele ficava ali dias e dias, se ele pudesse. Ele subia o monte, ele nem precisava, mas ele subia o monte com o seu senhor Moisés. E ele não podia falar com Deus, mas ele ficava lá na metade do monte. Enquanto Moisés não descia, ele não descia também. Um homem temente, um homem fervoroso, um homem que sempre quis estar ao lado do Senhor. É assim que nós temos que ser, meu irmão. Negar o nosso próprio eu e não ser amante deste mundo. Esse mundo, eu vou dizer para vocês uma coisa, está perdido. Precisa de uma renovação, precisa de um restauramento nesse mundo. Por isso que Jesus falou, quando eu voltar, eu vou jogar fogo nesse mundo e o próprio fogo vai purificar essa terra de novo. Para poder nós viver aqui em paz. Sem sofrimento, sem doenças, sem internações. Minha sogra está internada. Ficou ontem internada para uma cirurgia urgente. Sem hospitais, sem sofrimentos, meu irmão. Sem doenças, sem câncer, sem pandemias. Sem cemitérios para você ficar chorando. A morte do seu ente querido, porque a morte na nova terra não existe mais. Nós temos um caminho árduo, meu irmão, para atravessar. Nós estamos passando pelo deserto. Não é fácil. Deus falou, põe a tua cruz nas costas, vem e me segue. Porque Jesus quis dizer para todos nós, eu estou levando a minha. E eu que sou Deus, eu que sou filho de Deus. Então a vida aqui não é um mar de rosas. Nós temos que fazer a nossa parte também.
Negar esse mundo maldito. Da ganância, da soberba, da prostituição. Olha bem o que seus filhos estão assistindo. Observa bem o que seus filhos estão aprendendo na escola. Monitora você mesmo, meu irmão. Porque às vezes a gente se pega fazendo coisas que não deveria fazer. Próxima semana nós vamos ver o que nós vamos estudar, amém? Com certeza será muito bom. Hoje foi esse daqui, para terminar com chave de ouro. Transformado pela contemplação. Nós somos transformados pela contemplação. Daquilo que nós vê, daquilo que nós ouve, daquilo que nós pratica. Você está entendendo? Essa é a lição de hoje. E que você, onde você estiver, possa ser transformado pela contemplação nos caminhos do Senhor. Porque Ele está perto, Ele está vindo. Não tem mais para onde ir. Só tem dois caminhos. Você vai para o céu, você vai para o inferno. Tem que ser direto, meu irmão. Tem que ser direto. Não tem para onde correr. O que você escolhe? Você, com certeza, onde você está, você fala assim, claro, irmão João, eu quero ir para o céu, lógico, eu vou para o inferno. Mas você está fazendo por onde para ir? Porque para ir para o céu, meu irmão, tem regras, tem leis, tem estatutos que Deus deixou. Não é assim, chegou e vai chegando, do jeito que está. Deus te aceita do jeito que você está aí, ou na sua casa, ou no seu trabalho, ou onde você estiver. Deus te aceita. Mas quando você aceita Ele, que Ele vê que você aceitou de coração, Ele te transforma com o poder do Espírito Santo. Te prepara. Te lavra dessa imundície, desse mundo. Como é que você pega a sua mulher que você tanto ama, e você pega, leva ela para a praia, seminua para os homens verem o corpo dela, as carnes dela? Você tem que se lavar, meu irmão, no sangue do Cordeiro. Como é que você permite que seu marido vá? Você compreendeu? Isso é uma coisinha básica, que todo mundo fala, não tem nada a ver. Isso aí não tem nada a ver. Mas isso aí não te dá purificação, meu irmão. Você está fazendo uma coisa que Deus não quer. Que Deus não aceita. Não vai entrar nenhuma mulher de biquíni, nenhum homem seminu na casa do Senhor. Pode ter certeza do que eu estou te falando. Deus é justo. Deus é correto. Fique com a paz do Senhor. Que Deus tome conta de você onde você estiver. E tenha um bom final de semana, viu? Sabadão aí, ó. Lá no primeiro dia da semana, né? Domingo, nós damos uma introdução da lição que nós vamos aprender na semana, tá bom? Fica na paz do Senhor, Deus tome conta de você, acompanhe o canal, dá um joinha, dá um like, @João Celestino 3074, falou? Vai junto, passa para as pessoas, seja um pregador também, deixa que a recompensa vem lá de cima, seja um Josué e um Caleb na vida das pessoas, se doe primeiro, deixa que Deus dá a recompensa depois para você. E pode ter certeza que ela é muito mais doce. Amém? Tchau, pessoal. Deus abençoe vocês, onde você estiver, tá bom? Tamo junto. Vamos agarrado, misturado aí, hein? Certo? Um abraço aí para dona Adelaide, lá dos Estados Unidos. Para o Anderson, do Portugal. Né? Para Hans, lá da Alemanha. Yoko, do Japão. François, lá da França, e tantas pessoas que têm ouvindo a palavra de Deus, meu irmão, pelo Brasil afora, no país onde eu estou neste momento. Fica com a paz do Senhor e que Deus tome conta de vocês. Tchau, até domingo.